nós estamos trazendo hoje aqui para a discussão, não só para discussão, mas também para criação de soluções, não apenas simples ideias, mas ideias que sejam juridicamente viáveis, né? E nós temos aqui representantes da Associação dos Magistrados e da Associação do Ministério Público para nos ajudar nessa tarefa. Obrigado, doutor Guinel, presidente. Obrigado à magistratura, ao Ministério Público, parceiros desse exercício de cidadania que Santa Catarina dá de exemplo para o país. Agradeço a presença de vários colegas aqui, vou cumprimentá-los em nome do meu colega de ortopedia pediátrica, colega Cotias, aqui meu colega de bancada, Jorginho Melo, da bancada católica, da qual, com muito orgulho, também faço parte, ao nobre deputado estadual, também colega médico Jailson. Eu agradeço muito o convite que foi feito, o Fernão, que tão gentilmente me buscou no aeroporto, me mostrou um pouco da belíssima Florianópolis, da nossa querida Santa Catarina. Me fez lembrar algumas passagens minhas aqui, no congresso que vim aqui, sempre muito bom estar aqui em Florianópolis. Sempre saio daqui muito confiante que o Brasil há de perseguir o mérito, há de perseguir a qualidade para que nós possamos não ter que enfrentar esse tipo de discussão num país que pretende ser incluso no rol dos países desenvolvidos. Países desenvolvidos que não se medem apenas por índices, não se mede apenas por eventos esportivos, não se mede apenas pela quantidade de marketing que o governo faz na televisão. País desenvolvido, o que se mede é pela segurança jurídica, pelos direitos, pelo estímulo à livre iniciativa, pelo estímulo ao trabalho, pelo reconhecimento do que esse país, do que as pessoas desse país podem oferecer de melhor para o país. Esse assunto que vem à tona aqui para a classe médica, eu vou dividi-lo em dois temas que são distintos. Um é a lei do ato médico. Ela está há 12 anos tramitando no Congresso Nacional. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados na legislatura anterior. Ela foi aprovada no Senado da República a questão de 40 dias atrás. Ela foi para ser sancionada pela Presidente da República, que fez um veto descaracterizando completamente a lei que regulamenta esta profissão. A única profissão não regulamentada hoje no Brasil é a profissão de médico. As prostitutas já conseguiram o reconhecimento do seu status profissional, os médicos ainda não. A Presidente, de uma maneira impensada, entende que diagnóstico pode ser feito sem que precise passar pelo crivo da ciência, da arte, do exercício, que é se formar, se graduar com aquelas horas de estudos que ultrapassam 7.000 horas entre teórica e prática. Este assunto, como o Congresso Nacional, a partir do mês de agosto, passa agora a votar os vetos da Presidente, coisa que não fazia até 30 de junho, por um acordo político. A partir de agora, vocês verão o Congresso Nacional fazer aquilo que está na Constituição, que é apreciar os vetos da Presidente. Se não apreciar em 30 dias, tranca a pauta e nada mais pode ser votado. Então, a lei do ato médico deve ser votada no dia 20 de agosto, o veto presidencial. Então, essa é uma data para esse tema, veto presidencial ao ato médico. Não existe texto, não existe emenda, existe uma votação do Congresso, onde se vota sim ou não.
Mantém-se o veto ou derruba o veto. Se derrubar o veto, vale o texto que foi votado. Se o veto for mantido, essa lei está completamente sem razão de ser e nós voltaremos a estaca zero para recomeçar toda uma discussão que foi feita para se achar um texto que seja de consenso, para que se coloque, afinal de contas, o que é que este profissional médico, qual é a sua competência, qual é, até onde ele vai, aonde é que ele está inserido profissionalmente. E o outro assunto, paralelo a esse, e que causa muita, que vem se arrastando e que agora chegou a um ponto em que nós vamos ter que ter essa discussão, é a medida provisória 621. Essa medida provisória, ela foi editada por uma série de circunstâncias que culminaram com uma série de afirmações que, para que nós possamos entendê-las e enfrentá-las, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, até porque eu acho que essa plateia, não só de médicos, e alguns médicos talvez não saibam como que a gente está inserido nessa questão de modelos de assistência à saúde, de serviços de saúde. Nossa atividade enquanto médicos, isoladamente, ela foi pensada pela primeira vez enquanto arte, enquanto ciência, por Hipócrates, que colocou os seus princípios muito bem estabelecidos, sem diagnóstico não há tratamento, primum non nocere, nós não podemos ser mais nocivos do que a doença que nos trouxe o paciente, todas aquelas construções dos princípios que norteiam essa ciência, essa arte. A gente passa pelo período do iluminismo, da ciência, vai se amadurecendo ao ponto que, quando no início do século XX, o pensador do sistema de saúde dos Estados Unidos, chamado Flexner, estabelece a reforma do sistema de saúde norte-americano, colocando uma proporcionalidade entre o número de profissionais que eles iriam formar para a população que eles queriam atender, colocando os hospitais de escola, colocando critérios de acesso, colocando principalmente e definindo que esta atividade e o ramo saúde será mais um pilar do capitalismo e que saúde será um bem de consumo, um bem de capital, e que as pessoas irão consumir esses serviços e esses produtos. Esta indústria será lucrativa, haverá uma competição entre os profissionais pelo saber e pelo oferecimento do saber. Os pacientes procurarão o paciente A em detrimento do médico B, o médico A em detrimento do B. O médico B terá que estudar mais e se superar em relação ao A, para que ele possa atrair a clientela, e desse círculo virtuoso as pessoas se organizarão como consumidores individuais ou coletivos, comprarão ações, enfim, eles desenharam um sistema de saúde baseado no Adam Smith, na questão do capital. Quando a gente chega na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apresentam para a Europa, ao término da Segunda Guerra, o Plano Marshall, que é de recuperação da Europa. Ao apresentar o plano, tem um capítulo para estradas, tem capítulo para as escolas, tem capítulo para as fábricas, tem um capítulo de saúde, onde eles oferecem o conceito de saúde como um bem de capital, um bem de consumo. E a Inglaterra, com o seu pensador de saúde chamado Dawson, decide na sua Academia de Medicina Real que para a Inglaterra, e isso contaminou, isso levou um número grande de países da Europa a adotarem, a prestação de saúde seria um dever do Estado e não um bem de consumo. Esta é a primeira vez em que se dividem dois modelos no mundo livre. O mundo comunista, na União Soviética, eles tinham um terceiro modelo, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai se formar médico e vai trabalhar na Sibéria,
você em Vladivostok, você eu estou precisando aqui, você acolá. Então nós tínhamos 3 modelos, 2 no mundo livre e 1 no mundo comunista. Esses 3 modelos foram se estruturando. O modelo dawsoniano foi se estruturando na Europa, principalmente nos países nórdicos, na Suécia, na Dinamarca, e atingindo níveis de excelência no atendimento à população nunca antes experimentado. A Inglaterra passou por uma experiência de um governo neoliberal, com Margaret Thatcher, que privatizou um número enorme de serviços na Inglaterra, mas o povo inglês se posicionou contra a privatização do sistema de saúde público inglês, porque ele entendeu como uma propriedade sua, construída através do seu sacrifício, e não permitiu a privatização do sistema de saúde inglês. Nós, aqui no Brasil, nunca tivemos uma discussão até o final dos anos 80, quando, após a anistia política, os nossos sanitaristas da Fiocruz, principalmente da Fiocruz, que haviam sido exilados, principalmente na Europa, retornaram ao país, coordenados por Sérgio Arouca, que era o grande pensador do sistema de saúde brasileiro. Nós fomos para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e nessa Conferência Nacional de Saúde, as ideias europeias de saúde como um dever do Estado e um direito do povo prevaleceram e encontraram um ambiente muito propício na Assembleia Nacional Constituinte, aonde nós escrevemos uma máxima constitucional de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Até aí nós estávamos rompendo nesse momento com 500 anos de história, onde nós tínhamos 2 categorias de brasileiros: os pagantes, sejam eles individuais ou dos planos de saúde, frutos do modelo flexineriano, capitalista, e nós tínhamos os indigentes, que vieram no bojo da Igreja Católica, com as Santas Casas de Misericórdia, o Brasil, lá em Santos, a primeira, e depois uma série de outras que vieram de todas as religiões. Quando nós determinamos essa máxima, 1988, até aquele momento a saúde era financiada num caixa único, previdência e saúde. A primeira proposta de financiamento de dinheiro para a saúde seria que, ao dividir o dinheiro para que o cofre, o caixa da previdência ficasse aqui e o cofre da saúde ficasse do lado, para não misturar mais, diziam na época que a saúde consumia o dinheiro da previdência, que por isso a previdência estava quebrada. Então fizeram uma separação. A primeira proposta era de que a saúde teria 40% daquilo que era o orçamento da previdência. Em termos de números absolutos, este ano nós estamos trabalhando com um orçamento da Previdência de 700 bilhões. Se tivéssemos 40% hoje da Previdência, falaríamos em 280 bilhões na saúde. E o orçamento da saúde esse ano é de 81 bilhões. Ou seja, de 88 agora, a saúde foi tungada em 200 bilhões de reais do que ela já teve um dia. O que aconteceu do dia que nós escrevemos isso na Constituição ao dia de hoje, em termos de financiamento, que é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês? Todos os governos, o governo Collor vetou os 40% do orçamento, o governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro foi ali no governo Itamar, criou-se o CPMF, né, na transição pelo ministro Adib Jatene. Na época, o governo federal colocava 16 bilhões em saúde. A CPMF foi retirado do bolso de todos nós aqui um imposto para a saúde, imposto do cheque, e foi aumentado sucessivas vezes. A sociedade aceitou pagar esse imposto porque o sistema de saúde precisava de uma fonte. Arrecadou no primeiro ano 16 bilhões de reais. Quem achou que ia ser adicional ficou frustrado, porque os 16 bilhões do CPMF foram para a saúde.
Mas o governo Fernando Henrique, através do Pedro Malan, retirou os 16 bilhões da PIS/COFINS e botou para dentro do cofre. E nós pagamos 16 bilhões de um imposto novo e a saúde não saiu do lugar. Ela não foi para os 32 que se sonhava. Depois disso, veio o ministro da Saúde, José Serra. Ele mandou toda a sua força política para que o Congresso aprovasse a emenda constitucional 29, uma emenda à Constituição que dizia que para cumprirmos esta máxima constitucional de que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, nós teríamos que colocar, no mínimo, 15% das receitas do município em saúde, 12% das receitas do Estado em saúde, e a União teria um cálculo que seria a variação do PIB, mas meio confuso, que o senador Tião Viana colocou 10% das receitas da União com uma emenda chamada emenda Tião Viana. E houve um consenso que seria 10% para a União, 12% para os estados e 15% para os municípios. Se isso tivesse sido feito, nós já teríamos, nesse ano, comemorado quase 15 anos da emenda constitucional 29. Nem o governo Fernando Henrique deixou regulamentar a emenda 29. O governo Lula passou 8 anos, não deixou votar a regulamentação da emenda 29. O governo Dilma começou sem deixar votar a regulamentação da emenda 29. Vocês devem ter se cansado de escutar candidatos na eleição passada falando que a solução para a saúde é votarmos a regulamentação da emenda 29. Tinha gente que repetia isso sem nem saber o que significava, mas achava que se regulamentasse a tal emenda 29, nós teríamos recursos para a saúde. Este Congresso, essa Câmara, votou a regulamentação da emenda 29. E a presidente Dilma, utilizando da sua força no Senado, vetou os 10% das receitas brutas da União para a saúde. Hoje você tem os estados obrigados a pôr 12%, os municípios a 15%, e a União desobrigada, somente colocando aquilo que politicamente lhe é interessante. Por quê? Ela tem que colocar o que ela empenhou no ano anterior, mais a variação do PIB acrescentado da inflação. Se ele não empenha, a base da saúde cai. Então, só no ano passado, eles não empenharam 10 bilhões para diminuir desse ano a base de cálculo para aplicar o reajuste da saúde. Eu sei que é um pouco técnico, mas, resumindo, a União está desobrigada. Hoje à tarde, às 2 horas da tarde, foi entregue no Congresso Nacional 1.800.000 assinaturas que a gente estava correndo Brasil afora para colocar 10% das receitas brutas da União em saúde, que é um projeto que está dentro da Câmara e que a gente vai ter que sim colocar o dedo nessa ferida do financiamento. Por que eles não colocam dinheiro na saúde? A União. Porque a União é virtual. A presidência da República não é apontada pelo cidadão que mora no município como a responsável pelo colapso de saúde. O governador não é apontado como responsável. Nós apontamos o prefeito, nós apontamos o secretário municipal. Parece que eles são o inimigo da saúde. Eles são vítimas, tanto quanto nós. O grande responsável pela má qualidade do sistema de saúde brasileiro é o governo federal, é a União. Ela concentra 72% dos impostos que a gente paga no caixa dela. E ela municipaliza as responsabilidades e fica com o dinheiro na mão e faz os prefeitos e governadores se submeterem a um beija-mão com pires na mão para ver se consegue um dinheirinho para comprar um ultrassom ou pintar um posto de saúde, quando a situação já está dramática demais. No quesito financiamento, esse é um caminho que nós vamos ter que trilhar. Quando uma política como saúde está numa situação como está, os políticos têm uma maneira de raciocinar diferente dos médicos. Eles olham e falam assim: como é que eu posso tirar proveito desta situação? Olha, é uma situação terrível, você não pode tirar proveito nenhum. Eles conseguem.
Vocês já devem ter visto prefeitos, já devem ter visto autoridades que chegam e falam que o problema da saúde é o médico que é vagabundo. Vocês já devem ter visto isso acontecer aqui em Santa Catarina. O problema é o médico que não quer trabalhar. Ele joga isso para a população começa a tê-lo como um defensor seu daquele inimigo que é esta categoria médica, que é vista de uma maneira dúbia, uma hora como salvador e outra hora como um demônio. Ele aproveita essa visão do demônio, fala que ele é um mau profissional, mercenário, que só quer trabalhar por dinheiro, que não gosta deles, e que por conta deles ele vai ter que tomar uma atitude de demitir algum, de quebrar um armário, de xingar em praça pública, e a população compra aquela ideia e começa a achar que esse político está defendendo. Esta política mesquinha, pequena, se vocês lerem o Maquiavel do Príncipe, vai estar lá, ache um inimigo e se coloque como defensor da população desse inimigo. É exatamente esta página que a presidente Dilma e os seus ministros Mercadante e Padilha resolveram exercitar no momento em que este governo está roto, está de joelhos, está perdido, a economia está indo de mal a pior, nós temos um país desgovernado, uma base parlamentar que hoje pergunta até que ponto vale a pena hipotecar solidariedade a um governo que não cumpre os seus compromissos, a um governo errático, a um ministro da Saúde que o que ele fala de manhã não se escreve à tarde. 15 dias antes de escrever essa medida provisória, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos e a Associação Médica Brasileira foram chamadas para compor um grupo de trabalho para em 60 dias apresentar soluções, diálogos para vazios assistenciais que existem no Brasil. 15 dias depois, por conta do grito das ruas, a presidente foi na cadeia nacional de rádio e televisão e propôs uma constituinte de um tema só. O Supremo imediatamente avisou que não era possível golpes desta magnitude. Depois ela propôs um plebiscito ao Congresso Nacional. Os partidos da base comunicaram que não queriam ser avais da crise de gestão que esse governo tem sentido, vem passando. O que sobrou para eles? Milhares de médicos estrangeiros estarão chegando no país. Nesse momento juntaram-se Mercadante, Padilha e Miriam Belchior para fazer uma medida provisória. O ministro da Educação fez a primeira vez na história do país que ele pega um estudante que termina o 6º ano, vai ser retido o seu diploma, o Conselho de Medicina é obrigado a dar um número profissional para ele, ele trabalha 2 anos compulsório e ao final de 2 anos se entrega o diploma para ele. Isto vindo de um ministro da Educação cujo maior papel deveria ser zelar pelo aluno. A Constituição fala que o trabalho é livre no país. A autonomia universitária foi rasgada. O Conselho Universitário, que é quem tem competência para falar sobre grade, nenhum reitor de Universidade Federal foi sequer questionado. Quando um deputado entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, questionando a urgência dessa medida provisória, nós tivemos, não foi acolhido o mandato de segurança. O ministro era o ministro Lewandowski, o que nos causa aquela sensação de déjà vu. No julgamento do mensalão, ele era um advogado de defesa dos réus que estão lá como deputados federais circulando no Congresso Nacional, e esta é a razão da crise de credibilidade e corrupção que ronda esse país, de você ver 2 deputados condenados na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Na mesma medida provisória, o ministro da Saúde assume o papel de ser aquele que vai abrir mão da prova
de conhecimento técnico dos médicos para exercer medicina no Brasil. E desde que nós abrimos a Faculdade de Medicina em Salvador, em 1810, até hoje, para exercer medicina no Brasil, você vai numa universidade federal, apresenta o seu currículo e se submete a uma prova. Agora não mais teremos a prova. Porque se tivesse uma prova, eu perguntei para o ministro, por que o senhor não faz uma prova e pergunta, onde é a orelha? Aqui, 10. Porque se o cidadão passar na prova, ele pode ir para onde ele quiser, respondeu o ministro. O problema dele é que ele quer que esse médico seja municipal. O conhecimento dele só vai valer para alguns metros quadrados. A receita dele, eu não sei se vai valer para esse município. O encaminhamento que ele fizer, eu não sei se vai valer para o outro município. A responsabilidade civil e criminal pelos atos desse médico serão entregues para o judiciário. Afinal de contas, quem dá a chave de um carro para uma pessoa que não tem carteira de motorista, ao meu ver, é tão culpado pelo atropelamento como o condutor. No caso, o ministro da Saúde e a presidente da República deveriam responder por homicídio doloso, porque eles estão sendo avisados que essas pessoas não se submeteram à prova de conhecimento técnico, coisa que qualquer país do mundo, Guiné-Bissau, qualquer um que você colocar, eles falam, olha, para atender os guinés-bisselenses aqui, precisa fazer uma prova. E o Brasil está abrindo mão de uma responsabilidade legal que é feita para que o Ministério da Educação comprove isso. E, para concluir, a ministra do Planejamento, a ela foi dada a competência de achar uma maneira que esta brincadeira não fique tão cara. E achar uma maneira para que esse médico possa ser mandado embora de uma maneira bem descartável. Então, o vínculo seletista não se presta para isso. Existem muitas garantias na legislação trabalhista. O vínculo estatutário também não se presta para isso. Eles têm estabilidade. Criou-se um trabalhador remunerado por bolsa. Bolsa que, se esse indivíduo pegar uma malária, se esse indivíduo bater um carro, se esse indivíduo se machucar, ele vai ser descartado e jogado fora como um chiclete usado. Bolsa que, se esse indivíduo não tiver nenhum tipo de perspectiva na vida, ele vai ser candidato a prefeito da cidadezinha do interior, para ver se amanhã ou depois ele coloca um outro médico com bolsa no lugar dele. Esses são os nossos pensadores do sistema de saúde. Flexner nos Estados Unidos, Dawson na Inglaterra, e no Brasil, Mercadante, Dilma e Padilha. Para homenageá-los, Mer de Mercadante, de Dilma, e Ilha de Padilha é a Merdilha, que é o nome desse pensador do sistema de saúde chamado MP 621. Eminente deputado, eu exerço o antipático papel de graduar o horário que me foi passado pela escola da associação. E, em seguida, agradecendo a Vossa Excelência, depois Vossa Excelência terá nova oportunidade para se manifestar, nós passamos a palavra ao eminente deputado federal, Dr. Jorginho Melo. Muito bem. Quero cumprimentar o Agnel, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina, cumprimentar o desembargador Baldo, querido amigo, que representa a Associação dos Magistrados de Santa Catarina. Infelizmente não foi alcançado pela PEC da Bengala, mas Santa Catarina perdeu um talento. Nós vamos ver se votamos daqui uns dias. Está lá meio na gaveta, mas vamos ver se votamos. Cumprimentar o Ademar, Pai Júnior, cumprimentar o Dr. Marcelo, cumprimentar o querido amigo Luiz Henrique Mandetta, que mandou brasa aqui, cumprimentar o deputado Jailson Lima,
Cumprimentar o deputado e médico, me permita, todos os médicos, Jorge Teixeira e Antônio Aguiar, que representa aqui os deputados estaduais também, e o vereador Ricardo, que é médico. Todas as senhoras, todos os senhores. Eu não vou fazer uma explanação como fez o doutor Mandetta, até porque ele é médico. Eu lá tenho ouvido e procurado seguir orientações de muitos deputados já experientes e da área. Quando a gente não conhece muito de um assunto, a gente procura se espelhar em quem conhece. Eu conheço o que o povo conhece. Eu conheço as dificuldades da saúde. Doutor Eduardo é meu médico aqui, eu sou, doutor Tarsis, que está por ali, é meu médico também, me atende a hora que eu ligo, são tudo gente boa, então eu me dou bem com essa classe. Quero dizer que eu estou no Congresso Nacional e lá tem coisas que funcionam e coisas que foram feitas para não funcionar. Eu tenho me dedicado muito na área da educação, na área da micro e pequena empresa. Eu sou relator de uma PEC agora que está lá desde 1999 e ninguém está preocupado com ela, porque é condições de estudo para aluno economicamente carente. O Mandetta diz que o ato médico nunca foi regulamentado e que as outras profissões já foram há muito tempo, como nós sabemos. Eu entendo muito de cobrar do médico que tem que ir para o interior e que muitas vezes não tem nem onde morar lá no interior. Muitas vezes o hospital está devendo o INSS que nunca pagou na vida. Aí quer que o médico faça milagre, fazer aquele hospital funcionar e ser superavitário para trazer algum ganho para a diretoria que está lá. Eu conheço do médico que vai com a cara e com a coragem para o interior, onde não tem equipamento, onde não tem estrutura. O médico que cobra, que ganha, a equipe médica, R$150 para fazer uma cesariana, o líquido, mais ou menos isso. Depois tem que pagar a hora plantão para compensar. É desse médico que se cobra muitas coisas que ele não tem condição de fazer. Esse médico que muitas vezes entra na política porque cansou de ser médico e talvez ele pensa, já você fez assim, passando por lado da política para resolver os problemas. Esse médico que vira amigo e vira um grande articulador. Quando 1.800.000 assinaturas que chegaram no Congresso, é porque foi encabeçado pela classe média, que teve outras intenções que demoraram muito mais e não tiveram o sucesso que tiveram esses 1.800.000 assinaturas. E doutor Mandetta, 10% da saúde, eu estou com ele, eu estou querendo que 10% do PIB seja gasto em saúde. Nós, até a emenda 29, e me diziam, vamos votar 29 que está resolvido, ajudei a votar, mas não mudou nada, só conversa. Temos o subfinanciamento do SUS, há 15 anos não se modifica, aí tem que inventar outros penduricalhos para o médico ganhar um pouquinho mais para poder atender, não se paga o procedimento. Então, o problema é de dinheiro, é de gestão, é de tomada de decisão política. Quer fazer ou não quer fazer? Todos nós precisamos estar atentos. Eu estou lá, viu Ademar, eu já disse a você, comprometido em ajudar esse segmento. Esse segmento que o Mandetta representa muito bem, falou muito bem com conhecimento, é um médico ortopedista, me mostrou uma foto aqui que não quero que ele mostre mais, ele fez um procedimento. Ele fez um procedimento agora no final de semana, meu Jesus. Enfim, eu quero me colocar à disposição, estou lá para votar os vetos. A presidente vetou. O Congresso, infelizmente, vive de joelho, infelizmente. Não vamos discutir as razões aqui que vai demorar muito.
nós votei vetos lá, tomara, Mandetta, que tranque a pauta. Eu quero ver trancar. Eu quero ver primeiro. É para trancar a pauta, para não votar mais nada, se você não apreciar os vetos. Tem 3.000 vetos lá. Tem veto para todo jeito agora. Tem 2.000 que já caducou. Já não precisa mais votar. Nós precisamos ter coragem de enfrentar alguma situação e nós estamos lá para isso. Estamos lá para isso. Acabar com o voto secreto para saber como é que o caboclo vota lá. Porque é muito fácil votar de um jeito e fazer média do outro. Então aqui na Assembleia a gente já terminou, lembra? Já evoluímos. Já evoluiu. Tem alguns ainda que tem que terminar lá, mas já terminou os contos. Para que a gente tenha condições de tenha coragem de votar muitas matérias. Estão falando do diploma, e uma deles tem que perguntar onde é que é a orelha. Eu acho que tem que perguntar o mínimo do mínimo do mínimo. Médico municipal eu nunca vi dizer que teve, vai ter. Então isso não dá nem para discutir, não querer que faça o revalida. Não dá nem para discutir, não perder tempo com isso é feio. Enfim, o problema é de dinheiro, o problema é de apavoramento. Eu não sei porque houve um curto-circuito aí agora há pouco tempo, o pessoal foi para a rua, e aí se movimentou, aí deu um atropelo em muita gente. Não sei, nós precisamos ter humildade para ouvir o que essas pessoas quiseram dizer, essa juventude, esse que está reivindicando, esse que está reclamando, esse que muitas vezes está dizendo que as nossas prioridades, ou as prioridades da classe política está errada. Precisa rever, precisa ter coragem para rever. Os médicos estão no momento precisando de força política. Então é isso. Eu fiquei bem localizado aqui, viu doutor Ubaldo? No meio do Mandetta, que é do DEM, do Jailson, que é do PT. Eu fiquei aqui até providencialmente para ser o algodão aqui no meio da história, até porque o Jailson vai falar, e o Jailson é um amigo, um grande amigo, um parceiro, foi deputado comigo também aqui, e o Mandetta é um deputado que eu aprendi a gostar e admirar lá no Congresso Nacional, um grande deputado, um deputado de valor, um deputado que defende a sua classe como ninguém, tem competência, tem sabedoria. Então é por isso que eu estou aqui nessa noite, viu, Ademar, para ajudar nesse debate com a classe médica de Santa Catarina, do meu estado, e estou à disposição para te ajudar lá, nos encaminhamentos, e sempre tive coragem de votar. Coisa que eu mais gosto é votar. Tem que trazer para o limpo e tem que votar, tem que decidir. Não pode enrolar, não pode demorar, senão a gente perde muitos recursos, muito tempo, isso não presta para ninguém. Portanto, nessa noite que tem bastante médicos e médicas aqui, quero deixar registrado o meu respeito, a minha admiração, e conto comigo. Tudo que eu puder fazer agora, o Edgar vai fazer um assessoramento lá em Brasília para acompanhar a Veto. O Edgar Ursui, que está ali, que trabalhou comigo, é um grande menino, irmão do Eduardo, daqui, desse outro médico brilhante, novo, moderno. Então, por isso eu quero cumprimentar todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, Edmar. Conto comigo, a associação, o Dr. Ubaldo, meu presidente, todos vocês. Meu respeito, a minha admiração por essa classe, que você é médico, você é médico. Eu só consulto e fico ajudando vocês todos. Muito obrigado. Ilustre deputado Jorge Mel, a mesa agradece a sua oportuna intervenção, porque Vossa Excelência representa e traz aqui a voz do povo, a queixa justa do povo brasileiro. Eu, no exercício da missão que me foi confiada, vou passar a palavra ao nobre deputado, Dr. Jailson Lima, apenas fazendo um pequeno registro que, por coincidência, hoje à tarde, após alguns meses de
comum que nós ambos admiramos, o desembargador Lédio Rosa de Andrade, que está em Barcelona fazendo o seu pós-doutorado. Sei que é amigo de Vossa Excelência e meu também. A palavra é de Vossa Excelência, Dr. Jailson, Ilustre deputado estadual. Saudar o Agnel, doutor Edson, doutor Marcelo, aqui o deputado Aguiar, deputado Jorge, também médicos, o Ricardo, o vereador que representa aqui a cidadania florianopolitana, o Mandetta, que eu tenho o prazer de conhecer nesse momento, não o conhecia pessoalmente, cumprimentar o doutor Murilo Capella, o nosso gerente, que foram meus professores na Universidade Federal, o Jorginho e todos os companheiros que estão aqui presentes. O Almir, que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né, Almir? E quero cumprimentar o Bruno, que é aluno do último ano de medicina, com quem eu conversei antes de chegar, na hora que estava começando. Eu quero dizer que não vou fazer um debate visceral, viu, Mandetta, sobre a questão política, até mesmo porque somos parlamentares de oposição. Aqui na Assembleia nós temos 5 deputados estaduais médicos. Eu acho que é a maior bancada de médicos do país, do ponto de vista de uma Assembleia Estadual. E acho que poucos têm feito a defesa desta categoria de forma uniforme como os 5 fazem. Quanto ao outro médico, não vou discutir, pleno acordo. Diga de passagem, o Tião Viana, hoje nosso governador do Acre, do PT, senador por 8 anos, foi uma das figuras importantes no debate do ato médico. Assim como foi uma figura importante na questão do percentual do PIB fixo para a saúde, que eu também defendo. E a nossa bancada tirou isso como uma posição nacional no levantamento das assinaturas, esse abaixo-assinado, para levar para o Congresso Nacional. Sendo que Santa Catarina, Valmir Morastone, que é o presidente da Comissão de Saúde, hoje está em Brasília entregando o conjunto das assinaturas do Estado catarinense. Eu digo isso porque eu não sou um cidadão pessimista, quero dizer que sou médico, já sou um jovem ancião, a minha mulher é cardiologista e eu tenho uma filha que formou-se sexta-feira passada agora na PUC do Paraná, e que não é uma universidade barata, do ponto de vista de custo de manutenção. Me considero uma figura privilegiada porque sou um cidadão que, dentro do padrão de vida brasileiro, posso me integrar no percentual de 1% dessa população. E fui prefeito de uma cidade. E não fui para a vida pública por contingência da minha história médica. Fui para a vida pública por contingência de um debate que a gente precisa imprimir nesse país, independente de procedimento ideológico. Eu não vou fazer nenhum neologismo pejorativo de quem comanda, porque outros secularmente já comandaram esse país. E não houve reforma política, não houve reforma tributária, não houve reforma do judiciário, que também precisa nesse país. E esse debate não se faz claro. E não se aprovou também anteriormente o percentual de recursos que esse país tem que ter. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, rapidamente. Um cidadão que foi por interior do Amazonas durante um período da minha vida. E fui atender comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas. Fui parar em Rio do Sul, Jorge, e como médico, fui o primeiro médico a atender as áreas rurais. Sou especialista em saúde pública, sou especialista em medicina do trabalho e fiz especialidade em reumatologia na Universidade do Paraná. E hoje de manhã atendi no meu consultório, porque toda segunda-feira eu atendo. Eu estou colocando isso porque quando eu fui para o Paraná fazer especialização, eu fui trabalhar numa empresa de grupo chamada Cliniaura, cujo até hoje o salário mínimo do médico é 3 salários mínimos por 20 horas de trabalho, é o que eu fazia para trabalhar, com carteira assinada.
aí, a gente analisando história, nós puxamos uma primeira greve para um debate nacional do que representava isso. Eu estou fazendo isso porque eu quero dizer o seguinte: se nós pegarmos a demografia dos médicos brasileiros, e vou entrar diretamente na questão da seara médica, nós vimos uma concentração excessiva em determinadas cidades. A maior concentração está no Espírito Santo, 10,2 para cada 1.000 habitantes. A segunda maior está em Belo Horizonte, e a terceira está em Florianópolis, com 7 alguma coisa. E, no entanto, o prefeito de Florianópolis se inscreveu pedindo 10 médicos para atender na periferia da cidade de Florianópolis. O que tem de errado nisso? Quando o prefeito da capital, onde tem a terceira cidade com a maior concentração de médicos, e que era democrata e hoje é PSD, se inscreve pedindo médicos. Quando a gente coloca a questão dos médicos sem carteira assinada, a grande maioria dos médicos, Bruno, deste país, quando se formam, tocam os prontos-socorros desses hospitais e das grandes empresas de grupo, que também proletarizam a categoria médica. Sem carteira assinada, sem direito a férias adicional noturno, porque um plantão de 24 horas equivale a praticamente uma semana de trabalho, sem adicional de insalubridade, que são direitos justos do trabalhador. Eu estou de pleno acordo que o revalida tem que acontecer. Quanto a isso, eu também não abro mão. Agora, nós, enquanto categoria, não temos que discutir o contexto do que isso representa, porque a média de salário de médico nesse país é de R$ 7.700, com 3,3 emprego para cada médico desse Brasil. É a média. Cada médico tem 3 empregos, ponto 3. Quando não tem mais, trabalhando quantas horas por semana? 50, 60 horas muitas vezes, para poder dar conta da chamada condição de vida que precisamos ter com mais qualidade. A semana passada me ligou o prefeito de Iporã do Oeste, pedindo um médico com salário de R$ 20.000. Perguntei à minha filha se ela queria ir lá, tentei até fazer residência. Não, para ficar, porque você, ao entrar na universidade, já está preparado e vai se programar para os cursinhos de residência desse país, dentro de uma lógica de especialização que permite também uma lógica salarial maior. E quando a gente fala do formato de bolsa, também condeno que tem que ter direito ao trabalho, e isso está no Congresso para ser debatido, e espero que o Congresso, ao debater essa medida provisória, corrija as distorções que tem, porque tanto aqui na Assembleia quanto no Congresso Nacional é a fotografia do povo brasileiro que os elege, uns mais qualificados, outros menos qualificados, uns com mais capacidades, outros com menos, uns que apresentam uma montoeira de trabalhos e outros com menos. O projeto de lei de transparência do Estado de Santa Catarina foi de minha autoria antes de sair o federal. Nós temos a Assembleia Legislativa mais transparente do Brasil hoje, a mais transparente, né, doutor Jorge? No entanto, os tribunais de justiça do país não têm essa transparência, o Ministério Público não tem essa transparência, o Congresso Nacional não tem essa transparência, e o Senado, que representa o povo brasileiro, vai discutir a segunda suplência de senador. Esses contextos representam mudanças que nós temos que ter. A história que o Mandetta colocou sobre a história da saúde, fazia tempo que eu não ouvia, e muito bem colocada, porque ele é isso. Agora nós temos que relativizar a história do Brasil que nós temos. Porque quando se discutia, doutor Moinho, questão de mais universidades, a Unisul foi condenada por mais universidade médica nesse Brasil, porque não tinha que ter curso de medicina. E, no entanto, hoje, nós vimos que, acima de 50 anos, os médicos, 55, são 150 mil médicos acima de 55, entre 50 e 55 anos, e que vão decrescendo na sua atividade profissional. Uma coisa a gente tem que ter tranquilidade: se a Constituição é livre no que tange a direito de liberdade de trabalho, eu defendo que quem estuda em universidade pública tem que prestar o
seu trabalho social. Tem que ter a sua contribuição, e eu estudei em Universidade Federal. O custo de um aluno numa Universidade Federal chega em torno de 700 ou 800 mil reais por aluno na sua formatura. E não só para médico, acho que é para todos. Porque quando você verifica alunos que vão para o exterior nas bolsas do CNPq, a grande maioria volta para o Brasil e não tem compromisso de dar o retorno que esse país precisa nessas condições. Então eu estou fazendo essas colocações um pouco para relatar a minha história de vida. Porque a bolsa que o governo brasileiro hoje propõe é de 10 mil reais mais ajuda de custos dos municípios. Pode ser pouco, mas é mais do que a média de salário médio desse país, que precisa se desproletarizar no seu formato de trabalho de organização. Eu estou colocando isso porque, Guilherme, nós não podemos cometer o mesmo equívoco do governo. E essa história de mais médicos, ela não foi concebida pelo governo. Ela veio da Frente Nacional de Prefeitos, que há 3 anos está debatendo isso. Onde 3.700 prefeitos pediram médico e 2.500 assinaram um documento entregando para a Presidência da República. Pela falta de médico nas cidades. Então ela partiu desse movimento com os prefeitos dos mais diversos partidos. Onde teve à frente da configuração de parte desse projeto, doutora Adílio Jatene, grande figura que foi ministro da saúde desse país, que quem defendeu a contribuição dos cheques da CPMF, e que depois saiu do Ministério porque o dinheiro não era aplicado na saúde. E a bolsa do governo é de 10 mil reais. É mais do que a média de salário do governo brasileiro, do que tem no país hoje. Então, primeiro, não está se propondo desemprego médico no país. Eu gostaria de ter me formado e ter isso de salário para não ir para uma empresa de grupo como é hoje nos grandes centros. Porque se você pegar o grande conjunto das empresas de grupo que tem o seu lobby de representação no Congresso Nacional, não pagam isso para médico nesse país. E os exploram definitivamente. Quando se coloca dificuldade de formação médica, quem toca os prontos-socorros desse país, a maioria são formandos, porque os especialistas não fazem mais plantão. Então eu estou fazendo essas colocações de muito tranquilo. Primeiro, defendo os 10% da saúde, isso não é independente do governo, porque isso não é questão fechada no PT. Não é questão fechada. Segundo, que com relação à questão do auto médico, estou de pleno acordo com o manter. Assim como estava com o Tião Viana, e na época participei de debates e reuniões com o Dr. Roberto Dávila, que foi meu professor, que hoje é o presidente do Conselho Nacional de Medicina. Agora, não obstante a questão médica, se está abrindo mais vagas ou não, são vagas que vão pagar mais do que ganha a média dos médicos brasileiros. Segundo, dando perspectiva de formação em residência, porque eu também entendo que lá precisa mudança, né? Que quem estiver prestando esse trabalho não de forma compulsória, ele tem que ter uma deferência maior para entrar nas residências que são públicas. E, para terminar, para mim não me alongar muito, eu acho que esse país tem espaço para todos. Não sou tão pessimista quanto a situação desse país, porque é só olhar lá fora, a economia europeia, a economia americana, o nível de crescimento e desemprego que tem. Segundo, foi importante a população ter ido para a rua, sim, porque esse é um momento de maturidade política e reflexão. Agora, querer negar política e querer negar partido é negar a essência da democracia, porque tem bons e maus médicos, tem bons e maus políticos, tem bons e tem maus dirigentes. E nós aí temos que ter um papel importante, a sociedade médica, de não entrar no erro do governo, ao apresentar propostas de forma peremptória, eu diria assim. Onde criou a questão de vir médicos de fora, sem fazer um debate claro com as entidades. E não precisaria, se sobrasse vaga, vai atrás. Segundo, conceituou-se a questão médica de Cuba de uma forma, numa avaliação preconceituosa. Independente do país, Cuba é um país pobre, mas nós estamos com uma mortalidade infantil de 16,7, Cuba com 4,5.
Nós temos uma longevidade de 73 ponto alguma coisa, não chega a 74, e lá está com similar ao dos Estados Unidos. E não defendo vida de médico cubano, não, pode ir. Agora a gente tem que ter competência de disputar espaço pela qualificação. E aí entendo que na saúde tem que ter mais investimentos, e sempre fizemos essa defesa de forma uniforme na Assembleia. E a minha história política também nesse aspecto. Segundo, é tensionando que você muda. E o que nós não podemos errar é que quando colocar essa proposta desse jeito, unificou a categoria médica, o que é bom, no sentido de fazer uma reflexão real do momento que a gente passa no país, com as questões médicas. Não podemos perder esse momento para discutir apenas a questão de revalida ou não revalida, de ato médico ou não ato médico, do jeito que está aí, ou se vai ser posto ou não quem for contratado. Porque daqui a pouco a gente pode criar um estigma de ter toda a frente nacional do prefeito desse país batendo nos médicos, dizendo que médico não quer trabalhar, ou que não quer ir para a periferia. Porque quando a gente olha aqui em Florianópolis, o prefeito Cezinha Souza se inscreve no programa e solicita 10 médicos, nós temos que refletir onde estão os 7,7 médicos em Florianópolis, caso você que é vereador, que não estão atendendo a periferia da ilha de Florianópolis. Mas quer dizer que foi imenso prazer te conhecer, Mandetta. Nós não temos aqui tempo para fazer um bom debate da lógica política também, porque não é um momento, né? Mas quem sabe a gente se encontra no futuro para esses debates. E o Jorginho aqui, grande camarada de sempre. Valeu, um abraço. Eu gostaria de agradecer novamente as brilhantes exposições e já com a anuência do Dr. Ademar, diretor da escola, gostaria de trazer de volta ao nosso debate um assunto que ele é extremamente nos é cobrado, inclusive na forma de pergunta, e se a mesa me permite propor uma dinâmica para responder a pergunta que eu vou fazer, eu gostaria que a mesa respondesse num tempo bastante curto e de forma muito pontual, se possível. A pergunta é simples e a pergunta que mais nos é feita hoje, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Por que não há médicos no interior? E eu acho que essa pergunta é muito proposital a essa mesa, porque nós temos, numa ponta dela, o doutor Mandetta, que é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, mas já foi secretário da Saúde, portanto conhece a realidade da medicina praticada nas cidades pequenas do seu estado. Na outra ponta da mesa nós temos o deputado Jailson Lima, que também é médico, que já foi prefeito de uma cidade de Santa Catarina, muito embora Rio Sul não seja uma cidade tão pequena assim, mas certamente vive algumas dificuldades ou conhece as dificuldades das suas cidades vizinhas. Então, se eu puder propor aos dois debatedores, pergunta aos demais componentes da mesa, que eles tivessem 3 minutos cada para nos responder essa pergunta pontual, na visão do Dr. Mandetta, na visão do Dr. Jailson Lima, e se o Dr. Jorginho Melo também, na sequência, quiser contribuir com a pergunta, porque essa pergunta é crucial. Na nossa visão, do ponto de vista da militância enquanto entidade de classe, nessa crise política que afeta a saúde, nós temos tropeçado nessa pergunta todos os dias. Por que vocês, médicos, não trabalham no interior do Brasil? Por que vocês não vão para cidades pequenas? Então, a minha proposta é que a mesa responda essa pergunta em 3 minutos. Com a palavra, doutor Mandetta. Falta de uma carreira. Quando o Ministério Público falou, vocês têm aqui na transparência condição de ver o meu salário, se colocar o mesmo salário e o mesmo critério de carreira que você tem no Ministério Público, eu tenho 2 sobrinhos no Ministério Público Federal, um foi parar em Cáceres e o outro foi parar... A mãe chorava quando falou que ia morar em casa. Quando falou o salário, ela falou, vai, senão vai perder o horário lá de tomar posse. É simples. Iporã convidou sua filha oferecendo 20 mil de salário. Se ela for, daqui a 2, 3 meses, o prefeito de Iporã, se ela for boa médica, ele vai falar assim, eu preciso dar um jeito de tirar essa menina daqui, ela deve ser boa médica, vai puxar o pai,
porque senão ela vai tomar o meu lugar aqui. E se ela for má médica, ele vai falar, eu preciso mandar ela embora daqui, porque a população já está pedindo para ela ir embora. Então ela não vai ficar lá nunca. O vínculo precário com pressão política é o que mais afasta o médico da interiorização. Acabou-se o tempo de ir para o interior de uma maneira, eu vou lá sozinho. Hoje não existe mais advogado de porta de cadeia, existe advogado de porta de hospital, e que lá no interior eles vão te processar o mesmo tanto que te processam aqui. Por isso que não tem. E o prefeito aqui de Florianópolis, se ele pediu médico, que foi dito aqui, é porque o Ministério está pedindo para os prefeitos pedirem, e ele deve estar pedindo algum recurso para equipar algum hospital, e está fazendo média com o ministro da Saúde, porque uma cidade como Florianópolis, com a mão de obra qualificada que tem, ele pedir médico lá, para mim é mais cinismo do que qualquer outra coisa, em termos de detrimento de uma proposta de trabalho para os médicos dessa cidade. Agora, não ir para o interior, não se vai para o interior, porque não tem vínculo. O vínculo é precário e está todo mundo cansado de levar beijo e calote de prefeito que só quer fazer política com a chegada do médico na cidadezinha do interior. Então, para mim, esse é o motivo que o cara não vai para o interior. A infraestrutura, se você vai para o interior com um vínculo federal e não tem o equipamento, se for processar, vão processar quem não lhe deu o equipamento. Se você vai sozinho, sem um vínculo qualificado, quem vai ser processado vai ser o próprio médico. Esses médicos do exterior que vierem sem registro, eles vão fazer igual aquele piloto americano que derrubou um avião da Gol lá na Serra do Catiba. Ele vai embora e vai ficar rindo da nossa cara, e essa indenização que o médico que fez a RAC teve que pagar, provavelmente a promotoria vai ter que arrumar um jeito de achá-lo lá em, sei lá de que país que ele é, porque nem tradução do diploma dele vai ter, então sei lá de onde que vai ser. Nós estamos quase numa divisão entre barbárie e um Estado de Direito. Quando eu tenho lido muito, e aqui tem a magistratura, que tem o Ministério Público, o direito de resistência do Locke, que é quase junto do direito de desobediência. Esse governo está tomando uma ação de tirania, utilizando o seu poder para retirar, ele é o rebelde, que está retirando a paz de quem está aqui e está sendo oprimido na sua profissão, no caso dos médicos. Nós vamos resistir até o último minuto, nós vamos tentar. Eu estou lá naquele congresso, não tenho problema nenhum de ir para esse debate, aonde quer que for. Se for político, se for filosófico, se for de direito, existe flagrante de inconstitucionalidade nessa medida provisória. Essa que o Ministério Público citou, ela está sendo observada. Você vai ter dois tipos de brasileiros. Por que esses médicos não servem para atender aqui em Jurerê? Porque se morrer um bacana aqui, dá barulho. Por que eles só servem para atender lá no interior? Por que eles só servem lá para o Acre, lá para a periferia da cidade? Então ele tem que servir para o sírio-libanês. Ele tem que trabalhar ali para pegar o Sarney, que foi de jatinho, e tratar a dengue do Maranhão no sírio-libanês. Aí vale. Agora, vir com esse cinismo, deboche e falta de uma política para cima de uma categoria que só tem doado para esse SUS. O SUS conseguiu se viabilizar nos seus 25 anos em cima da doação do trabalho médico de gerações de médicos brasileiros que doaram muito mais do que receberam, e estão recebendo é um tapa na cara dessa presidente insensível na questão da medicina brasileira. Eu não vou sossegar todo mundo voltar na casa. Prefeito do interior, nenhum deles de 20 mil faz concurso público. Pergunta se ele faz concurso público e publica lá 20 mil reais. Quanto que é o concurso público para médico da Prefeitura de Florianópolis? Vão pagar 10 mil de bolsa? Por que não se faz o movimento? Então o salário mínimo tem que ser 10 mil aqui. Se vai pagar 10 mil para um cara que nem diploma tem, e para esses aqui que estudaram, vai pagar quanto? Essa discussão nós vamos ter. E eles vão ter que dizer o que é que eles vão fazer, e nós vamos fazer campanha dura. E 7 de outubro do ano que vem vai chegar e os consultórios brasileiros vão falar, e nós vamos derrubar esse governo no voto também.
não só na medida provisória, mas no voto também, que é dever do médico, toda consulta médica que der, vocês gastem 2 minutos e desmanchem esse governo que está lá. Até para isso dar uma respirada, eu vou falar um pouquinho. Eu quero dizer o seguinte, doutor Waldo, o Agnel, o Mandetta tem razão. O médico, no meu ponto de vista, ele não vai para o interior, porque ele fica sujeito ao partido aquele que está de plantão. Se ele concordar com o prefeito, se ele for na festa de igreja do prefeito, se ele atender de graça aos cabos eleitorais, se ele der bastante remédio, mostra grátis, ele fica ganhando bem. Mas vai ter que se comprometer com aquele prefeito na campanha dele. Tem razão o Mandetta também quando diz que ele fica com medo do cara ser candidato e tirar o lugar dele. Aí ele trata de arrumar um defeito para dar uma carimbada nele para mandar embora. Então, se tivesse carreira, se tivesse segurança para chegar lá e ele fazer o seu trabalho dedicadamente, desapaixonadamente, cuidar da saúde pública, acho que ele iria. Não adianta ele ganhar 20 se é um 20 que está voando. Aí o prefeito não gostou, tchau para ele. Se ele for muito bom, arruma um defeito. E se ele for ruim, é mais fácil tirar senão. Então eu entendo que não adianta pagar 20 mil, 30 mil, se não tiver garantia. É uma carreira. Isso é o que também os médicos pedem. Eu acho que o Congresso Nacional, né, Mandetta? Você que está lá. Promotor sem vínculo. Então eu acho que é por aí. A minha opinião é a seguinte: é falta de uma carreira para os médicos poder realizar. Manda lá agora. Primeiro, eu quero dizer que eu não preciso respirar para fazer esse debate. Estou muito tranquilo pela concepção que tenho. Só quero fazer rapidamente, antes de responder, dizer duas coisas. Uma para o Marcelo, que é do Ministério Público. Eu acabei de abrir o portal de transparência do Ministério, quando eu apresentei o projeto de lei de transparência da Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público deram um parecer contrário, foram contra o portal. O governador vetou e nós derrubamos o veto na Assembleia Legislativa. O que tem aí hoje, cabe derrubar veto da presidente. E aí é o debate que se faz nas forças internas do Congresso Nacional. Eu disse que eu abri rapidamente, porque eu cobrei na Assembleia Legislativa a compra do prédio do Ministério Público sem licitação em Florianópolis. 52 milhões de reais, se não me engano. Onde foram pagos 30 à vista, em empresas, e o restante depois de 60 ou 90 dias. O doutor Lio e mais um me levaram lá um carrinho de supermercado com os projetos. É o presidente do Ministério Público. Que eu li, eu rapidamente conversei. Olha, eu gostaria de ver isso no portal de transparência para que a sociedade pudesse verificar e ver se faz jus essa compra de um prédio onde uma das justificativas é o fato de estar ao lado da rodoviária, como se o cidadão da rodoviária fosse do Ministério Público. Muitos poucos não. E até hoje, abri aqui, ainda não está ali. Eu até me comprometi lá no Ministério Público, estou ali tomando um café, estou devendo café para ele. Com relação à questão da reforma do Judiciário, quando coloquei, e que passa pelo Congresso, logicamente, e que precisa ser feito, tem que ser feito um debate claro do porquê que o desembargador, quando comete um delito, vai para a aposentadoria usuária. Um cidadão comum muitas vezes é incriminado e vai para a cadeia. E um desembargador, quando comete, como vários nesse país, são aposentados, obrigatoriamente deixam de prestar o seu trabalho. Então essas são as coisas que a gente tem que questionar, assim como na vida pública nós parlamentares também somos. Eu costumo dizer que na vida pública a gente tem missão de vida, uns por convicção ideológica, outros por questões pessoais, alguns para se acertarem na vida, como tem muito do contingente de desvios em relação à necessidade de uma reforma política desse país. Mas eu, por exemplo, numa reforma do judiciário, eu questiono por que tem 60 dias de férias para o desembargador e o médico durante férias, por exemplo, tem que trabalhar diretamente, muitas vezes, para poder dar conta dos seus recados. E isso cabe ao parlamento brasileiro fazer esse debate abertamente. Então essas são algumas das coisas que eu coloco.
No que tange a questão do cidadão ir para o médico e para o interior ou não, é carreira de Estado. Isso eu tenho claro também, concordo com a Mandetta, mesmo divergindo um pouco da questão de o médico ter que ser submetido a uma questão de lealdade política ou não ao prefeito ou prefeito. Porque eu diria que esse tipo de salário em Santa Catarina são vários municípios interiores que pagam, logicamente, que complementa com sobreaviso, com plantão, e quero dizer o seguinte, para quem está aqui, era da Associação Médica, eu fui o primeiro prefeito de Santa Catarina a pagar sobreaviso médico no hospital regional. Porque eu faço parte, inclusive, do corpo clínico, e não fazia. E esse é um debate que tivemos há muito tempo, que se tinha, quando fui prefeito, passou-se a pagar sobreaviso médico. Porque médico de sobreaviso também não recebia nada. Eu estou de pleno acordo na questão da carreira de Estado. Cada um conduz a sua bandeira política, assim como o Mandetta vai continuar carregando a dele, eu vou continuar levando a minha dentro do processo de uma democracia madura, porém, logicamente, que somos convergentes aqui numa série de pontos que precisam ser aperfeiçoados e mudados no Congresso Nacional dentro dessa lógica. Só quero referendar mais alguma coisa sobre o ato médico. Um dos grandes questionamentos de alguns pontos que foram vetados era a falta de clareza de texto. E vou citar um exemplo. Quando se configurou, num dos textos, a questão de diagnóstico e tratamento a médico, um dos pontos que foram levantados na Presidência da República é de que nessa lógica, por exemplo, a Pastoral de Saúde, que recebeu o prêmio da Organização Mundial de Saúde, a Zildane, muitas das ações que faziam do ponto de vista desse interior desse país não poderiam mais executar. Exemplo. E na mesma lógica como citei, que na área médica, do ponto de vista do mais médico, tem questões para serem questionadas juridicamente, com ações, também uma das avaliações em relação ao ato médico é isso. Em muitos países o ato médico não segue muito a lógica brasileira. Eu acho que no Congresso poderia ter havido um pouco mais de elasticidade no sentido de evitar isso. Porém, acho que temos que fazer a defesa conjunta disso para ver o que mais se avança, porque é no tensionamento que você consegue avanço e mudança. Talvez, não sei por que tanta raiva por uma classe e tanta coisa, nós fomos tão tripudiados, achincalhados em tão pouco tempo pelo governo federal, coisa que era impensada que isso fosse acontecer há pouco tempo atrás, e o deputado Mandetta aqui nos traz esperança e voltamos a sentir orgulho de ser médicos e que a nossa luta aqui tem eco, vai dar resultado e nós não estamos sozinhos. O deputado Jorginho Melo também é reflexo disso. E saio muito feliz também porque eu ouço do deputado Jailson Lima, eu pensava que a posição dele aqui seria bastante difícil hoje, que ele iria defender uma posição como o nosso ministro da Saúde, que é médico, e eu vejo que ganhamos um aliado hoje. O deputado Jailson Lima é a favor do Revalida, é a favor do plano de carreira de médico, então é essencial e é um grande ganho que nós temos aqui hoje, e ele vai ser uma peça fundamental para convencer os nossos deputados federais e senadores a defender os nossos pleitos. O nosso ponto de divergência, que talvez possamos entender um pouco melhor, é com relação ao ato médico, aos vetos da presidente Dilma. E essa é a minha pergunta ao deputado Jailson Lima, o que nós vamos fazer com o veto? Porque entendo que essa discussão pode ter vários nuances, mas chegou num ponto que ela foi polarizada, a favor ou contra. Então, nós não temos mais o meio termo agora, e nós vamos ter que defender isso lá. O deputado Jailson Lima disse que esses pontos deveriam ter sido melhor revistos, mas não dá mais tempo. Agora é a favor ou contra. Então, minha pergunta é, se o deputado vai nos defender, a nos ajudar a convencer os deputados do PT de Santa Catarina a votar a favor ou contra o veto da presidente Dilma? É porque tu nunca tinha me ouvido falar sobre esse debate. Assim, o PT tem um deputado chamado Arlindo Chinaglia, que é médico, foi prevendo o Congresso. Foi presidente do Sindicato dos Médicos. Foi presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Tem sido um grande debatedor na defesa do ato médico. É uma das figuras importantes nesse debate e tenho certeza que vai tomar posição contrária ao governo nessa posição, mesmo de uma forma difícil. Eu não voto no Congresso Nacional, sou deputado estadual, mas a minha posição pública já é clara.
não apenas agora, como em outros momentos de debate que fiz. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem uma deputada do PT que é enfermeira, que é a Ana Paula, que é a esposa do Décio Lima. Logicamente que ela tem mais poder de convencimento com ele do que eu, né? Mas a minha posição é clara nisso. E acho que a posição do Congresso é de fazer o debate e tentar derrubar. Meu nome é deputado Antônio Aguiar, eu sou médico ortopedista da cidade de Canoinhas, mais precisamente. Tenho a grande satisfação de estar aqui num debate com pessoas interessadas na nossa saúde. Dizer para vocês que os temas hoje aqui debatidos, primeiro, ato médico. O que nós fizemos na Assembleia Legislativa em relação ao ato médico? Nós aprovamos uma moção, pelos 40 deputados aprovados nessa passagem, fazendo com que o ato médico chegasse às mãos do presidente do Congresso, o qual apensou a nossa moção ao projeto para a regularização do ato médico. E o ato médico, há 6 anos atrás, com o doutor Roberto Dávila, nós fizemos a primeira audiência pública na Assembleia Legislativa. E nós estávamos estreando como deputado, foi a primeira grande vaia que nós levamos na Assembleia Legislativa por causa do ato médico. Por quê? As outras entidades, comandadas por outros deputados, levaram para lá os cursos de psicologia, enfermagem e etc., né? E fisioterapia, e foram lá e detonaram nós. Eu, doutor Roberto, eu como proponente limitei a fala dos deputados e dei a palavra ao doutor Roberto Dávila, no qual ele reservadamente disse: Aguiar, vamos falar e encerramos a sessão. E foi isso que aconteceu. Vi um momento vitorioso, deputados federais Jorginho de Mello e deputado Luiz Henrique. É até mais fácil falar do deputado Luiz Henrique. Mas do deputado Jailson, que também representa o nosso parlamento, eu quero dizer que nós temos que sair daqui com alguma proposta, alguma coisa boa para nós. Tirar uma posição hoje aqui, já que estamos fazendo debate. Debater, falar e não acontecer nada, vamos ficar falando só. Então, quero dar um exemplo para vocês do Código Florestal. Teve a agroindústria, a grande que movimentou o Código Florestal. Nós tivemos um resultado maravilhoso no estado de Santa Catarina, que serviu de base para o Brasil. Nós aqui hoje estamos falando também de tabela do SUS. Tabela do SUS, mais de 15 anos pedindo para que fizessem a revisão da tabela do SUS. Ora, esse é um assunto importante para nós aqui. Se o governo vai pôr dinheiro, aonde que vai o dinheiro? Se é a tabela do SUS, vamos fazer alguma coisa, sair daqui com alguma coisa concreta para nós afrontarmos a tabela do SUS. Você acha que o governo, a presidente Dilma, fez o quê? Está usando nós, os médicos, contra a população, porque não deu conta do recado da saúde pública. Nós temos sido cobaia, usados. Acho que a presidente Dilma tem que sim fazer aquilo que, aliás, o doutor Luiz Henrique, ele fez uma grande explanação bonita das causas, filosófica até, né? Com o Flechner e com o Dawson. Nós temos que tomar uma posição. Se nós somos Dawson, mesmo que sejamos Dawson, vamos agir como Dawson. E se somos Flechner, vamos usar o capitalismo que ele falou. Essa posição tem que ser tomada a nível de associação médica. Nós médicos temos que tomar a posição. Aonde que nós vamos? Nós temos que saber o que nós vamos fazer. Então a proposta, não sei, que seja debatida aqui essa proposta, que nós saímos daqui com alguma coisa concreta, ou vamos formar uma comissão, que a escola já está aqui hoje, um ótimo início para nós, mas que não seja só esse início, que tenha continuidade isso aqui, e que nós vamos assumir a parte médica aqui em Santa Catarina com
vocês e o presidente da nossa associação no comando, para que nós possamos contribuir com a classe médica e contribuir com o melhor atendimento aos nossos pacientes. Era isso. Eu sou vice-presidente da Associação Médica Brasileira para a região sul do país. Nessa condição, eu participo, obviamente, das reuniões da diretoria plena da AMB e também em conjunto com as reuniões das diretorias da FENAM e do Conselho Federal de Medicina. E participando dessa maneira, eu tenho feito em função de 3 grandes temas, como saúde mais 10, ato médico e mais médicos, algumas reflexões. Eu tenho pensado muito, por que mais médicos? Se nós analisarmos o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, um médico para cada 1.000 habitantes, nós somos 400 mil médicos para 200 mil habitantes. 200 milhões de habitantes. Dá o quê? 2 médicos para 1 habitante. Então já são 2 para 1. Eu fico pensando, mais médicos, e por que só médicos? Por que só médicos para o interior do país e não mais enfermeiros, dentistas, psicólogos, enfim, outras profissões da área da saúde? Eu fiz um levantamento aqui em Santa Catarina, deputados. Nós temos 295 municípios. Nós temos apenas 12 cidades com mais de 100 mil habitantes. E a capital não é a que tem maior população. A mais populosa é Joinville, que tem 515 mil habitantes. Florianópolis tem 421 mil. Agora, um dado que eu acho muito interessante é que nós temos 32 municípios com até 2.500 habitantes. 2.500 habitantes. Isso significa 11% da população. Aí eu pergunto, cabe um médico, um dentista, um nutricionista, numa cidade de 2.500 habitantes? Qual a infraestrutura que esses profissionais têm para trabalhar numa cidade de 2.500 habitantes? E vou mais adiante. Até 5.000 são 37%. Um terço tem até 5.000 habitantes. O que se pode fazer, eu repito, em termos de infraestrutura, numa cidade de 5.000 habitantes? 5.000 habitantes é uma rua pequena aqui da nossa cidade. E aí os jornais estampam 70 municípios sem médicos, 140 municípios sem médicos, 140 municípios sem juiz de direito, sem promotor, sem procurador, sem dentista, sem bioquímico, sem laboratório. Não é por aí que tem que nascer essa discussão. Vão oferecer 10 mil reais de bolsa para um jovem médico de uma forma obrigatória se fixar no interior? E depois, quando ele retornar para a cidade de origem, pelo que queriam fazer 2 anos, agora querem fazer 1 ano, quando ele retornar para a sua cidade de origem, na verdade, ele perdeu 2 ou 1 ano de uma especialização que ele poderia fazer, mesmo em atenção básica da saúde, que nós temos residência para isso. Perdeu tempo e não conseguiu fazer nada, porque ele sozinho lá, naquele interior,
sem apoio logístico da área da saúde, ele vai se limitar a ser, como disse o presidente da Associação Médica Brasileira, numa entrevista, nós estamos criando o médico dos pobres. É outra categoria, como a China criou numa época os médicos pés descalços. Então, eu acredito, já foi respondido aqui perfeitamente, e que o grande segredo para se manter o médico numa localidade é aquilo que as entidades vêm lutando, que é criar a carreira do Estado, que é absolutamente uma necessidade, porque se cada médico souber a capacidade que ele vai ter para trabalhar e aquilo que ele vai ganhar no fim de carreira com a sua aposentadoria, não vai haver nenhuma dificuldade do profissional se estabelecer em qualquer cidade desse país, desde que ele tenha condições para trabalhar. O outro aspecto que eu quero falar, com relação ao ato médico, eu sempre achei o seguinte: ato médico, é como diz o ditado, é cada macaco no seu galho. Cada um exerce a profissão para a qual ele adquiriu aptidão e habilidade. E as duas juntas geram a competência. Não há no ato médico nenhum artigo que diga que os outros profissionais da área da saúde não possam examinar um paciente. Em nenhum artigo existe isso aí. Ninguém vai impedir que qualquer pessoa da população, por si só, busque o apoio do psicólogo e o cirurgião dentista, até porque nós médicos não praticamos a odontologia e nem praticamos outras profissões da área da saúde, fonoaudiologia, fisioterapia. Nós não fazemos isso. O que nós queremos apenas, se nós tirarmos o nome ato médico, é a regulamentação da nossa profissão, porque é a única que não é regulamentada. E todas as demais nasceram dela. Quando eu estudei medicina, só existia enfermagem, farmácia bioquímica e odontologia. Não existiam outras profissões que hoje tem na área da saúde, nem serviço social. Não existia. Então, o ato médico é regulamentar uma profissão sem impedir que os outros profissionais exerçam a atividade para a qual eles foram treinados. Finalmente, eu quero informar que no Saúde Mais 10, que buscam a lei de iniciativa popular de 1.500.000 assinaturas, já tem 1.800.000, nasceu dentro da Associação Médica Brasileira em novembro de 2011, depois de uma reunião de diretoria em que o seu presidente colocou o assunto, saiu dali, foi a Belém do Pará falar com o presidente da OAB Nacional, o Kir Cavalcante, e depois ele foi à CNBB, em Aparecida do Norte, falar com o presidente da CNBB, para levantar a questão do financiamento da saúde, dos 10%, já que a presidente da República tinha vetado os 10% e baixado para 7%. Nasceu aí. E o programa foi lançado em Florianópolis, há um ano, aqui nessa casa, na ACM, em reunião que participou o deputado Jailson Lima, participou o deputado Aguiar, participou o deputado Morastone, Valdem Morastone, e aqui nós tivemos a presença do tenista número 1 do país, Guga Kirten, que deu um apoio integral a essa iniciativa, e daqui o presidente da MB foi para outras capitais e outras cidades para fazer com que surgissem as assinaturas, com apoio da Academia Nacional de Medicina, Federação Nacional dos Médicos, Conselho Federal de Medicina, as sociedades de especialidade, para que esse financiamento possa
ajudar o desenvolvimento da medicina no nosso país. Encerro dizendo o seguinte, à guisa de complementação. Eu tenho aqui em Santa Catarina 30 ex-residentes de cirurgia pediátrica. Nós temos uma fila para operar criança aqui no Hospital Infantil em redor de 1.500 crianças. Doutor Anastácio, da ortopedia pediátrica, tem 2.000. O otorrino tem 2.500. Hérnia, fimose, criptorquia, cistioglosso, essas afecções mais comuns da minha especialidade. Eu tenho ex-residente, eu repito, nas principais cidades do estado, Joinville, Blumenau, Itajaí, Laje, Chapecó. Por que eles não operam lá? E encaminham as crianças para cá, gerando uma fila monstruosa. Por que os 241 otorrinolaringologistas que tem em Santa Catarina não operam nas regiões onde se originam os pacientes? Nós temos na fila do otorrino 50 crianças na região de Dionísio Cerqueira, e lá tem otorrino. Temos de Araranguá e Joinville. Por que não vem? Quando eu converso com meus ex-alunos, vem a resposta: eu não posso operar uma hérnia por R$50. Eu não posso operar uma fimose por R$30. Porque se houver qualquer intercorrência, qualquer problema, entro na justiça contra ele, ele vai ter que se defender na justiça. Então eles ainda dizem para mim assim: chefe, nós mandamos para lá, que lá no hospital público tem a equipe que opera e vocês já têm um salário para realizar esse tipo de serviço. Então, enquanto essa situação não for realmente resolvida, nós não vamos nunca acabar com as filas em nenhum lugar desse país. Ou se resolve em loco, na origem do paciente, se comprando o serviço e pagando aquilo que deve ser pago, ou a situação vai ficar cada vez pior. Pela hora de solicitação, eu passo a pergunta para o doutor Agnel, que tinha solicitado. Eu queria fazer, na verdade, não é bem uma pergunta, é uma solicitação. Eu gostei muito do depoimento do Zui e pego carona no que o doutor Zui disse, dizendo da mesma forma que eu também fico muito feliz de ver o deputado Jailson Lima defendendo o ato médico, defendendo o plano de carreira para os médicos e defendendo a realização do Revalida. Isso mostra que, independente da sua bandeira política ou da ideologia partidária que o senhor defende o bom senso quando se posiciona dessa forma enquanto parlamentar que representa o povo catarinense. Eu gostaria, na sequência desse posicionamento, pedir aos demais parlamentares que estão aqui participando desse debate, seja na mesa, seja na plateia, que apresentem às pessoas aqui a sua convicção com respeito a esses pontos especificamente: o Revalida, o plano de carreira para médicos e a questão dos vetos da presidente Dilma. Eu acho que isso é o exercício da transparência diante de uma categoria que, como foi dito por muitos aqui, se doa à saúde das pessoas há muito tempo. Nós esperamos sim dos nossos parlamentares apoio nessas questões. Uma delas é emergencial, que é a votação dos vetos da presidente, que deverá acontecer no próximo dia 20 de agosto, agora em Brasília. Eu estarei lá, presenciarei essa sessão, representando aqui os médicos de Santa Catarina. Então eu gostaria de ouvir dos parlamentares que aqui estão a sua opinião, o seu posicionamento declarado perante a classe médica sobre essas questões, por gentileza.
Presidente, com certeza, essa é uma luta que eu acho que até eu entendo até com consenso da mesa, as questões todas, né? Eu acho que agora é muito mais a gente falar estratégias para que a gente consiga alcançar mais deputados. Então eu vejo que vocês aqui em Santa Catarina têm uma bancada federal muito expressiva, não só numericamente, quantitativamente, mas principalmente uma bancada muito respeitada nas suas opiniões. É importante que vocês telefonem, conversem, mandem e-mails. Isto funciona, isto é legítimo. Os deputados federais, eles são sim muito tocados por essa militância. Não tem voto perdido. Não pensem, esse deputado ele já falou uma vez, ele é do PT, ele é do PCdoB, ele é disso ou daquilo. Não. Vale tudo. Veja quem é o médico dele, o médico da mulher dele, dos filhos dele, da avó dele, da mãe dele. Tem que fazer. Agora o momento é um momento de pressão legítima. Disso, vocês têm aqui do seu estado a ministra das Relações Institucionais, não é daqui? De Santa Catarina? Vocês nos brindaram com essa pérola? Santa Catarina, por favor. Melhor não lembrar disso. Pula essa parte. Mas enfim, ela tem que se sentir constrangida no estado dela, de sentir que a ela também estão solicitando que ela modere, o governo vai apostar na liberação de emendas. Na semana passada eles já anunciaram que vão liberar 2 bilhões de emendas. Esse é um argumento que eu tenho visto lá no Congresso que funciona para muita gente. Se vocês não estiverem vigilantes, todas as votações que dizem respeito a assuntos médicos, que for possível, eu as solicitarei nominal, para vocês saberem quem vai votar, A, B ou C, para não votar no escuro. A do ato médico é obrigatório, só que o voto no quesito veto presidencial, ele é, por lei, secreto. O que é uma vantagem. Ele é dito secreto, que é exatamente para que o deputado possa votar sem sofrer a repreensão, a reprimenda. Então, é muito mais importante, na votação do ato médico, eles sentirem que o voto é pedido pela classe médica, é militado pela classe médica. Muito importante. Eu costumo, nas votações emblemáticas, eu fotografo o meu voto e ponho no Face. Então, o do ato médico eu vou fotografar e vou pedir para os deputados de vocês, dá para fotografar e pôr no Face? Ou então pega uma declaração dele dizendo que é importante. Segunda coisa que eu queria dizer aqui, pegando a fala do colega, pegando a fala do Dr. Capella, e eu também trabalho no hospital trabalho com ortopedia pediátrica, sei da nossa dificuldade com as crianças carentes. Muitos pacientes da ortopedia pediátrica estão no SUS. Vocês devem ter toda a leitura que vocês fazem sobre greve, sobre como conduzir os movimentos classistas, mas eu gostaria que vocês pensassem 2 vezes antes de fazer greve. A greve coloca a nossa categoria contra a população, que é exatamente o que o governo quer, que a população fique contra os médicos. Eu gostaria de sugerir, até como um exercício, tem aqui o Ministério Público, tem aqui a magistratura, a nossa associação catarinense, me parece que ela está tão bem estruturada, nós temos algum recurso, o sindicato deve ter também. Vamos contratar, eles são muito caros, mas vamos contratar alguns advogados com seus estagiários e vamos colocá-los à disposição dos pacientes do Dr. Capella, do Dr. Cotcias, dos doutores que estão aqui, e vamos entrar diariamente com os pedidos de liminar contra o secretário de Saúde Municipal, Estadual e o Ministro da Saúde, para que essa fila que nós estamos administrando para eles, seja de responsabilidade deles, que os colírios, as órteses, as próteses, as vagas, vamos nós médicos fazer o que a Defensoria Pública
que é anêmica e hipossuficiente, porque o Estado brasileiro ele contrata e paga bem a promotoria. A defensoria fica para os advogados como iniciativa privada. Quando você fala que o médico vai ganhar 10 mil de bolsa, o erro dele vai custar quanto para o advogado? Não vai ter nenhum defensor para defender médico, não. Vai pagar o advogado privado. Então, vamos colocar advogados à disposição dessas pessoas. Eu garanto para vocês que diariamente, aqui em Santa Catarina, se vocês judicializarem os ligamentos cruzados, os meniscos, otorrinas, amígdalas, adenoides, as punções de tireoide, né, as colonoscopias, as endoscopias, os cistos, judicializem todos, coloquem qual é o prazo máximo que a gente esperaria uma displasia do quadril. Quanto tempo que a gente aceitaria aguardar para operar? Um mês? Por que nós temos que aguardar um ano e nós assumimos um mau resultado de operar uma displasia? Ou nós urgimos, entra pela emergência, para ver se a gente interna ela aí pela emergência, fala que é uma emergência, põe aqui para dentro, para depois a gente passar na auditoria, vem o auditor e fala, ele está burlando a lei, olha aqui, olha, ele tornou uma emergência isso. Judicializem, eu estou pregando que a gente judicialize 100% da falta de infraestrutura de saúde do Brasil. Vamos jogar para a magistratura e para o Ministério Público. Está aqui, ó, a situação é essa. Nós damos advogado e rogamos que seja dado justiça gratuita, porque são pessoas carentes. Vamos entupir o judiciário, vamos botar 10 milhões de ações judiciais por dia nesse país. E vamos lá, vamos discutir, vamos pôr tudo às claras. E a população vai ficar muito feliz com os médicos. Ela vai falar, ele me atendeu e ainda arrumou advogado para ir lá brigar por mim. Mas vai ser uma beleza. Vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ter a parceria do Ministério Público. Outra coisa, o Conselho de Medicina começar a interditar eticamente locais que estão sem a mínima condição de se praticar medicina. E depois o médico sendo responsável por infecção hospitalar, sendo responsável por demora no ato cirúrgico, tem que ter interdito preventivo, eximindo o médico da responsabilidade por ele estar trabalhando no caos, do que deixar o cara lá exposto. Então, a gente consegue ações sem entrar em greve, que eu acho que tem mais apelo do que a gente fazer. Manda diariamente a lista da cirurgia para a Assembleia Legislativa aqui, ó. Manda a cirurgia. Nosso deputado estadual aqui, ó, Antônio Aguiar e o Jorge Teixeira. O Jorge Teixeira vai voltar para o Democratas agora, vai ficar uma bala, né, gente? Então, vamos polemizar em cima da falência da infraestrutura. Que o governo está se escondendo da falência da infraestrutura e colocando o médico como responsável pela falência do Estado. E a infraestrutura tem que ser denunciada. Só se denuncia a infraestrutura o médico pegando o diagnóstico, a conduta, o tratamento, judicializando e falando, vai para liminar. Agora, quanto ao demais, estratégia de militância para fazer o voto da bancada federal de Santa Catarina é aparecer na urna de uma maneira. Faz um placar, presidente. Faz um placar, comunica os seus deputados que vocês farão outdoor, logo após as votações, colocando a posição de cada um. Faça o e-mail de todos os médicos. Peça para cada médico falar com pelo menos 10 pessoas. Avise-os, lancem candidatos a deputado federal, politizem a classe, façam, militem, errem ou acertem, não importa o partido. Partido é secundário, todo esse negócio de DEM aí, porque era o único que me dava o número, porque os outros não me davam o número para correr. Eu nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, meti a cara para ser deputado federal de um partido. Eu só perguntava uma coisa, quem que é oposição a esse governo? É esse que eu quero ir. O partido desse tem, falaram, ó, acabou, agora virou PSD, saiu todo mundo. Eu falei, eu quero ficar, o outro vai ficar no governo, eu quero ser contra esse governo. Então, elejam, ponham gente lá, tem que pôr mais gente lá. Os evangélicos estão ganhando essa briga, porque eles aprenderam que em sistema democrático você tem que pôr representantes lá. Eles têm lá 30, 40, 50, 60 deputados evangélicos. Esse ministro da Saúde morre de medo
ele demitiu o coordenador nacional do DST-AIDS, e disse que o cara estava fazendo uma propaganda sobre prostituta. Semana passada eles abaixaram a faixa etária de 18 para 16 anos para mudança de sexo via SUS. Não durou 12 horas. A presidente mandou ele voltar atrás, ele voltou atrás porque a bancada evangélica avisou que não iria tolerar aquilo dali. Ora, olha a força que a medicina tem. Vamos colocar 1, 2 deputados federais por estado, que sejam 20, que sejam 30, numa eleição como essa. Se tivesse uma bancada de 50, de 30, de 10, de 20 médicos, de bancada de médicos lá, negociava, porque eles vão querer os 10% do fundo de garantia. Assim é que funciona o jogo democrático. Não adianta a gente achar que nós somos tão bons que o governo vai vir aqui pedir desculpa. Não vai, não. Nós vamos ter que arrancar no tapa deles lá o direito. Nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que aprender isso nas faculdades de medicina, pegar esses meninos, politizarem, porque a esquerda está entrando dentro do diretório acadêmico de vocês e fazendo lavagem cerebral de vocês, falando que bonito é ser comunista. E não é, não. Bonito é você ser gente séria, honesta, mérito, trabalhar e ter respeito dos pais. Isso que é bonito. E tem que politizar. Quem é professor aqui de universidade, politizem essa questão. Façam prévios aqui na associação médica. Errem. Elegemos um cara, o cara nos traiu. Perfeitamente. Picho. Mas elejam. Põe gente lá. Se não tiver gente lá, nós não vamos. Para sair dessa vai ser muito difícil. O governo vai jogar muito duro. Me desculpa, presidente, mas como eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de falar isso, que eu preciso falar aqui para Santa Catarina, eu estou usando um pouco mais desse tempo. Politizem. Politizem. É certo ou errado, escolham um. Cada médico aqui bota 10, 15 votos na urna. Vocês conseguem. Pode ter certeza que vocês conseguem. E coloca como dever do Estado. Vocês vão eleger 1, 2, 3, vocês vão aprender a eleger, vocês vão tomar gosto. Daqui a pouco Santa Catarina está 100% com a bancada 100% médica aqui em Santa Catarina. Mas façam, não deixem de fazer. Perfeito, muito obrigado, deputado. Eu só gostaria de fazer apenas prestar uma informação, então, à mesa de debatedores e a algumas pessoas da plateia que talvez não saibam do que eu vou dizer agora. Exatamente no sentido do que o senhor sugere a respeito das intervenções a serem feitas pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária, pela sociedade civil constituída de qualquer forma. Nós, na Escola Cidadania da CN, a gente está trabalhando exatamente nesse sentido. No final do ano, em novembro, e a mesa já é convidada a participar desse debate, nós teremos um fórum de integração de medicina e justiça, cujo tema será ferramentas de intervenção. E no dia 8 de novembro. Então, nesse fórum, será debatido especificamente isso. Onde é que entra o Conselho Regional de Medicina, onde é que entra o Ministério Público, onde é que se responsabiliza a quem tem direito pelas carências, por tudo isso que o senhor citou no seu discurso. Então, é sim papel dessa Escola de Cidadania, e por isso ela é composta pela Associação dos Médicos, Associação do Ministério Público, Associação dos Magistrados, e agora, ato contínuo, está vindo para a nossa escola também a OAB e a Associação Catarinense de Imprensa, para dar corpo e peso às opiniões formadas aqui dentro, nesse sentido, buscando sim dar conhecimento à população, à sociedade, quais são as ferramentas de intervenção e quando e como devem ser utilizadas. Então, eu agradeço a sua sugestão, levantar esse assunto, porque ele é também, no nosso entender, da maior importância. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte, tem vaga no partido para candidato, viu? Eu quero avisar ele, aproveitar o gancho do Mandetta e dizer que quem quiser ser candidato a deputado federal estadual nós temos vaga. Tá? Então não passem vontade, porque quem não gosta de política é comandado por político, ok? Então não tenha dúvida. Quem não gosta vai trotear do mesmo jeito. Tomara que o voto não podia ser secreto lá, mas infelizmente o veto é secreto, tá, Mandetta? O veto é secreto. Nós precisamos ter acabado com isso tudo, mas como não depende da gente, depende de se o PT e o PMDB quiser acabar, é para já, em maioria. Então eu acho que todos os vetos às vezes servem para se esconder e às vezes servem para proteger. Muitas vezes para se esconder.
Então tem que ser aberto, cada um tem que arcar com a sua, tem que responder pelo que faz. Tirando para presidente, para mim o resto não tinha que ser aberto. Tem que pedir ajuda para o Ministério Público, viu? Eles são experientes, eles foram bem na PEC 37, eles conseguiram plugar na sociedade e você viu o resultado. Então eles têm escola para ensinar vocês, ajudar vocês, não ensinar. A bancada tem 19. Eu me disponho, presidente, a pedir uma reunião da bancada, os 3 senadores, os 16 deputados, para você ir lá fazer uma conversa e levar um documento da associação, de todas as associações, pedindo a todos os deputados, independentemente do partido. Nós nos reunimos sempre por assuntos suprapartidários. E esse é um assunto suprapartidário. Todas as grandes obras de Santa Catarina, a gente tem tido sucesso em muitas missões. O fechamento do nosso pedágio, todo mundo passou ao largo aí, mas foi uma movimentação do fórum, né, da bancada, os 3 senadores e os 16 deputados, independentemente da profissão de cada um, mas estão lá como deputado. Então eu me coloco à disposição para a hora que quiser fazer uma conversa com o fórum, com a bancada de Santa Catarina. Tem todos os partidos, enfim, os 3 senadores e os 16 deputados federais. Então me coloco à disposição para isso e muito obrigado pela oportunidade. Só dizer que foi um imenso prazer estar aqui nesse debate e deixar claro que eu defendo o voto aberto em todas as circunstâncias, inclusive para presidente do Congresso e da Assembleia, tanto que apresentei o projeto de lei na Assembleia Legislativa para acabar com todo formato de voto secreto. E está na Comissão de Justiça nesse momento esse projeto. Mas acho que a unidade do debate da categoria médica nos puxa por uma reflexão de todos os temas, desde a distribuição geográfica dos profissionais médicos, a questão da remuneração, a questão política também, tendo em vista que aqui tem debatedores de partidos diferentes e de bases diferentes. No mais, foi um imenso prazer, aí a gente está à disposição para todo debate, toda forma de, tendo que vista que isso amadurece o país e amadurece os homens públicos e a cidadania. Também um abraço a todos e obrigado. Bom, acho que essa foi uma noite muito feliz aqui para a Associação Catarinense de Medicina e especialmente para a Escola de Cidadania da CM. A ideia da Escola de Cidadania da CM, ela surgiu numa reunião de diretoria da CM, na qual nós percebemos que o diálogo apenas com o executivo, que em geral é onde milita a maior parte das questões de assistência à saúde e tal, a gente via que havia uma grande dificuldade. Paralelamente, a gente estava observando uma judicialização muito forte, né? Quem é da área jurídica sabe que desde a Constituição de 1988 a sociedade brasileira ficou judicializada, né? Os direitos se espalharam, as mais diversas formas de solicitação desses direitos começaram a ser realizadas, a justiça foi perdendo até a sua resolutividade em muitas situações, e nós achamos que sozinhos, como médicos, nós não conseguiríamos chegar a um resultado minimamente satisfatório ou com projetos minimamente factíveis. Então nós decidimos chamar a Associação do Ministério Público, Associação dos Magistrados Catarinenses, para que a gente pudesse ter apoio deles, para a gente formular e a gente prevenir problemas. Quase sempre nós éramos chamados para resolver, para dar opinião, em geral a imprensa nos chamava para falar os problemas, a emergência do infantil fechou, o Hospital Celso Ramos não atende mais, não tem mais médico não sei onde, o que a Associação Catarinense de Medicina acha de... Pô, a gente não acha o que a gente acha, a gente acha que é ruim, é errado, não deve ser assim. Mas então nós passamos a montar essa mesa de trabalho, chamando inicialmente para o debate, porque também não ia ser numa reunião que fosse surgir as soluções maravilhosas para tudo, né? E começamos nesse projeto.
Temos tido experiências bastante positivas e produtivas. E temos visto uma participação cada vez mais efetiva das pessoas em relação a isso. Temos, inclusive, na página da Associação Catarinense de Medicina, que é www.acm.org.br, tem as informações da escola e convido a todos a verificarem essas informações. E nós, observando isso tudo, nós também pensamos que não serve para nada apenas debater, como falou com muita propriedade o deputado Antônio Aguiar. Não basta apenas debater, nós temos que buscar soluções. Porque o que a gente vê, muitas vezes, são soluções temporárias, né? Os famosos programas de governo para a saúde, né? A gente quer tentar aqui, em conjunto, lutar por políticas de Estado, verdadeiramente. Políticas de Estado, políticas que foram não é à toa, ele não começou aqui em Florianópolis, trabalhando num prédio de granito, todo envidraçado, né? Começou no interior, tem uma carreira de Estado. E essa carreira de Estado não é o fim do mundo também, não vai ter como pagar. Não, durante um tempo a carreira de Estado vai ser uma solução, mas a gente acredita que o país vai se desenvolver, cada vez mais a gente possa, a população consiga ajudar a prover essa assistência e a população não dependa apenas do Estado nessa carreira. Então a carreira de Estado tem que ser estabelecida sim. Então nós vamos aqui, quero convidar a todos para o dia 2 de setembro, primeira segunda-feira do mês, aqui na CM, já estava previsto a próxima reunião da escola, vai ser sobre ferramentas de intervenção jurídicas na assistência pública à saúde. Nós teremos o apoio da Associação Catarinense do Ministério Público, da Associação dos Magistrados Catarinenses. Essa mesa de trabalho, deputado, já está aberta. Fazemos oficialmente o convite para os legisladores também fazerem parte, para que nós possamos levar soluções, não só questões jurídicas, porque a gente também quer tentar achar alguma solução que não seja simplesmente inundar ainda mais a nossa justiça. E também dar assim, modelos para que vocês, legisladores, possam implementar aqui no nosso Estado. Então eu gostaria de agradecer muito a presença das entidades, né, da Associação do Ministério Público. Muito obrigado, desembargador Edson Osvaldo. Muito obrigado, doutor Marcelo, representando a Associação Catarinense de Medicina. Nobres deputados, deputado federal Luiz Henrique Mandetta, deputado Jorginho Melo, deputado Jailson Lima, demais autoridades presentes e principalmente vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Muito obrigado.